Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, como a gente pode ver em Atos 5, 3 e 4. Como se prova que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele tem personalidade, tem vontade, sentimentos e capacidade de ação. Essas são características de uma pessoa. Veja, o Espírito Santo, ele tem personalidade. Ele é uma pessoa, como diz Atos 13, 2, Apocalipse 2, 7. Ele ensina, como diz João 14, 26. Ele convence, como diz João 16, de 8 a 11. Ele intercede, como diz Romanos 8, 26. Ele dá testemunho de Jesus em João 15, 26. Ele guia os crentes em Atos 8, 14 e 29. Ele dirige os missionários, como diz Atos 16, 6. Ele constitui os pastores nas igrejas, como diz Atos 20, 28. Ele distribui dons, como diz 1 Coríntios 12, 7 a 12. Assim como uma pessoa, o Espírito Santo pode ser atingido pela mentira dos homens, como diz Atos 5, 3 e 4. Ele pode ser insultado, como diz Hebreus 10, 29. Ele pode ser blasfemado, como diz Mateus 12, 31 e 32. E pode ser entristecido, como diz Efésios 4, 30. O Espírito Santo é um ajudador, como diz João 14, 16, ou seja, ele é aquele que desenvolve a função que a pessoa de Jesus desenvolvia na terra. Qual a função do Espírito Santo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava o povo de Deus para tarefas relacionadas à criação e à providência. Por exemplo, Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus estava presente no ato da criação, pairando sobre a face das águas, trazendo ordem ao caos, como diz Jó 26:13. Êxodo 31 e Juízes 11 mostra que o Espírito Santo atuou diretamente na história de Israel, dando capacitação intelectual e física para a realização de obras específicas. Textos como de Números 11, 25 e Ezequiel 2:2 mostram a atuação do Espírito Santo no processo de revelação da vontade de Deus para o seu povo. E no Salmo 51:11, como também em Neemias 9:20, no Salmo 143:10, Isaías 63:10, a gente vê o Espírito Santo atuando na vida moral e espiritual do povo de Deus. Qual a função do Espírito Santo no Novo Testamento? No Novo Testamento, o Espírito Santo atuou diretamente na vida de Jesus, como diz Lucas 1:35, porque ele gerou Jesus. No ventre de Maria, o Jesus homem foi gerado pelo Espírito Santo. De acordo com João 1:32, ele desceu sobre Jesus logo após o seu batismo. O Espírito Santo guiou Jesus ao deserto para ser tentado, como diz Mateus 4:1. De acordo com Lucas 4:18 e Atos 10:38 e Mateus 12, o Espírito Santo capacitou Jesus para ensinar, para pregar e realizar as obras poderosas. Hebreus 9:14 diz que o Espírito Santo guiou Jesus na morte. Romanos 8:11 diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus da morte. Atos 1:2 diz que por meio do Espírito Santo Jesus deu instruções a seus discípulos. O Espírito Santo também atuou sobre o ministério de João Batista, como diz Lucas 1:15, e também sobre o ministério dos apóstolos, como diz João 14:13 e João 3:5 e 7. No livro de Atos e nas epístolas do Novo Testamento, é possível ver o Espírito Santo agindo sobre os judeus, dando capacitação para a proclamação e o entendimento das verdades de Deus em várias línguas, como diz Atos 2. Da mesma forma, Atos 8, 14 a 17, diz que o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos. Atos 10, 44 a 46, diz que o Espírito Santo desceu sobre gentios que viviam em Cesareia. Atos 19, 2 a 6, diz que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de João Batista. Todas essas manifestações já diziam respeito à promessa feita no Antigo Testamento sobre o derramamento do Espírito, como a gente pode ler em Joel, capítulo 2. Qual a função do Espírito Santo na vida do cristão? Na vida do cristão, o Espírito Santo atua de diversas maneiras. João 16, de 8 a 11, vai falar que o Espírito Santo convence o cristão das verdades espirituais. João 3, Efésios 2 e Tito 3 fala do Espírito dando nova visão, nova vida ao cristão, transformando ele tanto moral como espiritualmente. João 14, 6, 1 Coríntios 6, Romanos 8 fala do Espírito Santo habitando no crente. Efésios 1, 13, 4, 30, 2 Coríntios 1, 22 fala do Espírito selando o cristão, sendo uma marca de Deus em seu povo. O Espírito Santo também é aquele que santifica o cristão, como diz Efésios 3, 16 e Romanos 8, 6 a 9. Segundo 1 Coríntios 12, 13 e 14, o Espírito Santo coloca o cristão no corpo de Cristo, que é a igreja. O que é o dom do Espírito Santo? Como é possível ler em Efésios 4, o dom do Espírito Santo é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que os cristãos realizem serviços em benefício da igreja, o corpo de Cristo.
Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4, dão uma lista de dons do Espírito Santo entregues aos cristãos. O que é o batismo pelo Espírito Santo? Segundo Atos 2, batismo pelo Espírito Santo é o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, cumprindo assim a profecia feita pelo profeta Joel, em Joel 2:28. Esse batismo no Espírito sela o crente do dia em que ouviu e creu no Evangelho para a vida com Deus, como diz Efésios 1:13. O que é plenitude do Espírito Santo? A plenitude do Espírito é o estar cheio do Espírito, como diz Efésios 5:18. Pode também ser visto em Atos 2:4. Quais as evidências da plenitude do Espírito? Segundo Efésios 5:18 a 21 e Gálatas 5:22 e 23, as evidências da plenitude do Espírito se refletem nos relacionamentos tanto com Deus como com o próximo e consigo mesmo. Quando se está cheio do Espírito Santo? Segundo Gálatas 5:22 e 23, se está cheio do Espírito Santo quando o caráter de Jesus é demonstrado na vida do cristão, fazendo ele agir segundo a vontade de Deus. Quais são os símbolos do Espírito Santo? Mateus 3,16 mostra o Espírito Santo simbolizado por uma pomba que desceu sobre Jesus. Atos 2, o Espírito Santo é simbolizado por línguas de fogo. João 7:38 e 39, o Espírito Santo é simbolizado pela água, uma água viva que jorra de dentro do seguidor de Jesus. Em Efésios 1:3, o Espírito Santo é simbolizado por um selo. Em João 3:5 a 8, o Espírito Santo é simbolizado pelo vento, aquele que leva os nascidos de Deus para seu devido lugar. O que são dons? Dons são capacitações dadas por Deus aos homens, como diz Efésios 4:8, para que o povo de Deus seja equipado. Qual a sua posição sobre os dons do Espírito Santo hoje? Se os dons de Deus são capacitações do Espírito para que o povo de Deus realize a obra de Deus e levar cristãos ao crescimento, como diz Efésios 4, de 11 a 13, eu creio totalmente nos dons de Deus aos homens ainda hoje. Você crê no dom de profecia? O que significa esse dom? Creio no dom de profecia, como diz Paulo em 2 Coríntios 14:3, o dom de profecia como pregação do Evangelho com o fim de edificar, exortar e consolar o povo de Deus. Você crê no dom de línguas e interpretação de línguas? Eu creio de acordo com 2 Coríntios 14, que diz que o dom de línguas e de interpretação serve para que a mensagem do Evangelho seja pregada. Por isso, então, o falar em línguas deve ser feito em um contexto onde haja interpretação, para que haja também entendimento. O que é avivamento? Avivamento é uma renovação espiritual despertada a partir de um grande interesse pelas verdades de Deus, como podemos ver em 2 Reis 23, com o rei Josias, ou mesmo no Novo Testamento, em Atos 2, quando as verdades do reino de Deus passam a ser pregadas de maneira calorosa. Quais são e onde encontramos os dons do Espírito Santo na Bíblia? A Bíblia traz 4 listas de dons do Espírito Santo. Primeiro em Romanos 12, 6 a 8. Segundo em 1 Coríntios 12, 8 a 11. Terceiro em Efésios 4, 11. E em 1 Pedro 4, 10 e 11. Esses dons são de apóstolo, profeta, evangelista, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, exortação, repartir, presidenciar, governar, misericórdia ou socorro, fé, milagres e curas, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Disserte sobre a atualidade dos dons de cura, línguas e profecia dentro do debate de cessacionismo e contemporanismo. Textos bíblicos que mostram que Timóteo tinha uma doença, como 1 Timóteo 5:23, e que Trófimo ficou doente em Mileto, como diz 2 Timóteo 4:20, me fazem crer que o dom de cura pode não ter desaparecido logo no início do cristianismo, mas diminuíram com o passar do tempo, com certeza. Assim, eu creio que Deus pode curar quem e quando Ele quiser, mas isso não está no poder de alguém que tem o dom de cura, mas da ação sobrenatural de Deus. Quanto ao dom de profecia, dentro desse debate cessacionista, eu creio que não há nada a ser revelado da parte de Deus para o homem no que diz respeito ao que precisamos saber para a salvação, pois tudo está registrado nas Escrituras, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 3,15. Então, entendo como profecia a pregação da palavra de Deus. O que os batistas consideram como sinal de que alguém esteja cheio do Espírito Santo? Os batistas consideram sinal de estar cheio do Espírito a manifestação do caráter de Jesus em uma pessoa, em um cristão. Que dom ou dons você tem? Eu tenho o dom de mestre, de pastor, que, segundo minha visão, estão atrelados aos dons de palavra de sabedoria e de conhecimento.